Oi pessoal, aqui é Ellen, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou para comentar desse livro aqui, O Predestinada, da Amy Stevenson. Eu estava um dia na livraria e aí eu vi esse livro aqui, com essa capa belíssima, que é de uma ilustradora que também ilustrou A Guerra dos Furacões. Eu reconheci esse estilo e fiquei, cara, amo esse estilo de arte, assim. E como eu gostei muito da Guerra dos Furacões, eu pensei, será que vai ser uma romantasia parecida, né? E aí eu peguei pra ler a sinopse. E eu achei a sinopse muito engraçada, porque aqui, eu vou até ler aqui pra vocês o que diz aqui, ó. Uma viagem mágica por um mundo encantador. Bianca sempre teve a consciência que suas responsabilidades eram mais importantes do que seus sentimentos. Assim, quando a sombra de uma guerra se aproxima, ela concorda em se casar com o herdeiro do reino vizinho. Porém, nem todos os casamentos reais são como os contos de fadas. O príncipe Arik, seu prometido, é um homem frio e distante, que parece desprezá-la desde o primeiro encontro. O que deveria ser uma união para promover a paz entre os reinos rapidamente se revela uma prisão emocional e uma maldição que a persegue todos os dias. Na noite de núpcias, um atentado transforma Arik em um misterioso cavalo. Forçada a agir, Bianca monta em seu novo marido e busca refúgio, sem imaginar que isso é apenas o começo de uma grande aventura. Então, tem mais coisa na sinopse, mas... Ai, gente, quando eu vi isso, que o cara ele vira um cavalo... Eu achei sensacional. Eu fiquei assim, gente, me lembrou muito Shrek, sabe? Que tem a maldição e tal. E eu mandei esse livro pra minha amiga Fefe, né? Porque ela gosta muito de cavalos. E aí ela leu o livro. E ela falou assim, é engraçado, é fofinho, assim, e legalzinho. Só que tem algumas coisas meio toscas também, né? No livro. Aí eu pensei, vamos ler, né? Quero ler também pra comentar com ela e se divertir um pouquinho. E, gente... gente, foi meio que isso, assim. Só que teve muitas e muitas coisas que eu achei péssimas nesse livro, mas, enfim. Realmente começa assim, a Bianca, ela é uma duquesa desse reino que não tem monarquia. É um conselho de 9 nobres lá que governam o reino. Eu já esqueci o nome dos reinos, tá? E o reino do príncipe, do Arik, é um nome que eu não consegui pronunciar até agora. E aí os pais dela são muito assim, muito rígidos, eles só se importam com política, com poder e não sei o quê. E eles têm 2 filhas, que é a Bianca, que é a mais nova, e tem a irmã da Bianca, que acho que é a Tatiana, alguma coisa assim, já esqueci o nome dela também. E assim, a mais velha, que é a Tatiana, ela é pra ser a herdeira da família. Ela é a mais, supostamente, a mais inteligente, assim, porque ela tem magia. E a Bianca não tem magia, porque existe magia nesse universo, assim. Só que no reino delas, a magia... assim, você tem que estudar por muito tempo, você tem que... Sabe? E eles só usam magia em objetos... Tipo, assim, eles criaram armas com magia. Eles não usam magia em seres vivos, por exemplo, porque eles acham isso, assim, não é correto e pode acontecer coisas terríveis se você aplicar magia em seres vivos, né? E então a irmã mais velha é a prodígio, digamos assim, e a Bianca é a filha meio que rejeitada, e elas sempre foram comparadas, assim, pelos pais. E além disso, a Bianca ela tem uma doença que é uma doença que ela apareceu quando ela tinha uns 15 anos, por aí, e ninguém achou uma cura, ninguém sabe que doença é essa, e então ela sofre de dores muito fortes de barriga e enjoo, né? E os pais dela não querem que, assim, descubram que ela tem essa doença, porque isso ela ia ser vista como fraca, né? Um sinal de fraqueza. Então, quando surge essa oportunidade de um acordo entre o reino deles e um reino vizinho, porque esse reino vizinho, que é o reino do Arik, a mãe do Arik morreu, que era a rainha. Então ele que vai ser o que vai suceder o trono, ele vai tomar posse do trono, e ele manda um acordo, assim, político
pro reino da Bianca, propondo que eles aumentem o comércio entre eles. E, além disso, que ele se casasse com uma nobre do reino, né? E então, eles sugerem que a Bianca seja essa nobre que vai casar. Então, ela é prometida em casamento com ele, e os pais dela acham isso excelente, porque é uma forma deles conseguirem mais força política. Eles vão evitar uma guerra, porque aparentemente o Arik está ameaçando de guerra o reino deles e outros reinos. Não sei porque ninguém entende isso, por que isso está acontecendo. Mas, enfim. E aí a Bianca entende exatamente isso, como assim, eles estão me vendendo. Tipo, meus pais não veem muita utilidade para mim, como, né, assim, na política. E agora surgiu a oportunidade, que é justamente me dar em casamento para formar uma aliança política. E ela entende isso perfeitamente, assim, e além disso, a doença dela, as pessoas ali estão começando a perceber que tem alguma coisa de errado, porque ela tá faltando eventos, né? Ela vai em bailes e ela tem que sair cedo, tem reuniões assim que ela não vai. Então, as fofocas começam a surgir rápido, né? E os pais dela querem evitar que descubram que ela tem uma doença. Então, ela é mandada de navio pra esse outro reino. É bem rápido as coisas que acontecem assim no começo. Ela já tá viajando para ir lá. E aí, quando ela chega lá, tem todos os guardas, assim, a guarda real, né, do outro reino lá para receber ela. E ela espera que o Arik, né, que é o futuro marido dela, esteja lá para receber ela, mas ele não aparece. Quem aparece é um outro nobre que recepciona ela. E ela até fica, tipo, feliz que ele não aparece depois. Porque é assim que ela pisa ali, quando ela tá saindo do barco, porque como ela tem a doença dela, ela fica muito mal, ela já tava meio mal por causa do barco, que movimenta muito, e ela tava muito enjoada. E aí quando ela vai sair ali, ela tá com toda aquela roupa. Isso eu achei uma coisa interessante na história, que a mente da Bianca, ela é muito política, assim. Ela foi treinada para ser uma cortesã, uma nobre, assim, que pensa em estratégias e tudo. Então, ela tá sempre calculando os movimentos dela e sempre pensando muito, assim. A gente tá preso na mente da Bianca, que é narrada em primeira pessoa, e então ela fica muito sempre overthinking as coisas, né? E aí ela escolheu sair do navio, chegar no reino, com um vestidão, com, assim, uma roupa bem bonita, pra estabelecer, assim, uma imagem que ela é rica e poderosa, sabe? Só que aí ela tropeça na própria roupa, nas saias ali, ela se desequilibra e cai na água. E aí eu já comecei assim, vai ser esse tipo de protagonista que é meio desastrada, que daí acontece coisas vergonha alheia. Também no barco, quando ela tava lá, ela vê um negócio na água e é um peixe, que é metade peixe, metade pássaro, e ele bate na cara dela, assim. E aí ela fica, nossa, existem criaturas assim, que eu achei que eram lendas, que eles são modificados por magia. E ali no reino do Arik, a magia, ela não é que nem no reino dela. A magia é meio, eles chamam de uma magia descontrolada, assim, que eles não estudam a magia que nem no reino dela, não tem, assim, um controle rigoroso. Então ela achava que isso era tipo, superstição, sei lá. Mas não, era real, assim, as coisas eram diferentes ali no reino dele. Então ela já começa assim, chega lá, cai na água, os guardas resgatam ela e fica uma situação constrangedora. Eu odeio esse tipo de cena, assim, é muito vergonha alheia. E assim, eu não sei se era pra ser engraçado, sabe? Que você fica assim, era pra ser engraçado isso? Porque eu não achei engraçado. Porque eu achava que, quando eu vi essa sinopse, eu já pensei, vai ser um livro engraçado, né? Vai ser um livro meio de humor, assim. E aí o começo é muito sério. Tipo, tem essa expectativa que vai ter uma guerra entre os reinos e só esse tratado que vai impedir a guerra. E é um casamento por conveniência, assim, não tem amor envolvido. Então a Bianca, ela tá bem, assim, resoluta, né? Ela tá o tempo todo pensando assim, não, eu vou fazer isso pra salvar o meu reino, porque é o meu dever.
E ela fica tentando se enganar, achando que, tipo, ai, eu escolhi isso, sabe? Sendo que, assim, ela claramente não teve escolha em tudo isso, ela era a única opção que ela tinha. E é um tom bem sério. E ainda mais com essa coisa da doença dela, ficou. Nossa, no começo eu achei, nossa, pesou o clima aqui. E aí quando ela cai na água, eu pensei, será que é uma tentativa de diminuir, assim, de ficar mais leve, né? Não sei. Mas enfim, aí ela. Só que ela fica muito brava, assim, ao mesmo tempo, que o Arik não foi recepcionar ela, né? Primeiro ela fica feliz que ele não tava lá porque ele não viu ela cair na água, mas depois ela fica. Ela se sente, assim, super insultada, ela fica de cara, ela fica, meu Deus, esse cara me despreza, ele é um, né, horrível e não sei o quê. Sendo que antes dela chegar, ela tava pensando assim, ah. Ele pediu esse acordo porque é um acordo político, né? Não significa necessariamente que a gente vai se gostar ou que ele gosta de mim, não, é só pela política, né? E aí, assim que ela chega, ela já fica, ela esquece essa coisa meio fria, assim, e já fica de cara com ele. Aí ela chega no castelo e aí ela descobre que lá ele também não vai recepcionar ela, porque ele tá muito ocupado. E aí ela fica ali, e aí falam que ia ter um baile de noite, né? E aí no baile ela ia conhecer o Arik. E é isso que acontece. Quem prepara ela é uma mulher que é a boticária dela, assim, que prepara uns tônicos para o enjoo dela. E acho que das pessoas que vieram com ela lá do outro reino, foi essa que são próximas dela, são essa boticária e a. Ai, acho que é Julieta o nome dela. E a guarda pessoal dela, que acho que é a Catalina. Um negócio assim, a Catalina, eu acho que é o nome da outra mulher, que é a Bianca, ela é uma protagonista que é bissexual. Ela conta que ela teve um romance com a Catalina quando elas eram adolescentes, tinham 15, 16 anos. Assim, tipo, primeira paixão, assim. E aí, quando os pais da Bianca ficaram sabendo disso, eles falaram pra Bianca, ó, Bianca, você vai ser um dia dada em casamento para uma aliança política. Então você não pode simplesmente se entregar a romances, sabe? Você tem que ficar na sua, tipo, né? E aí a Bianca terminou tudo com a Catalina e foi isso, e evitou ela por 10 anos, porque a Bianca ela tem 26 anos. E isso é uma coisa interessante porque a vibe do livro, ela tava meio assim, depois que eu terminei de ler, a vibe toda dele me pareceu muito um livro YA, né, jovem adulto. E, na verdade, é um livro adulto, né, porque tem cenas explícitas aqui de sexo, mas todo o resto é muito uma vibe meio jovenzinho. Assim, mas, enfim. Aí tá, ela teve esse romance com a Catalina foi com ela pra ser a guarda dela, porque ela se preocupa ainda com ela, mesmo que a Catalina não tenha mais nada com a Bianca, ela tá noiva de outra pessoa, enfim. Aí elas estão ali, né, beleza. Aí a Bianca vai pro baile e ela finalmente conhece o Arik, né. E aí o Arik, ele é muito frio com a Bianca no começo. Então ela já percebe que ele odeia ela. E ela não entende, assim, por que ele tá sendo tão frio. Porque é ele que quis o casamento, né? Ele que propôs. É ele que tava ameaçando de guerra. Então ela fica meio confusa, ela não entende por que ele tá tratando ela tão mal, assim. E ela fica cada vez mais com raiva dele. Né? Ela fica assim, meu Deus, esse cara, não sei o que. Nossa, ela fica, assim, sentindo totalmente ofendida por ele. Qualquer coisa que ele faz, ela, nossa, fica assim de cara. E aí ele dança com ela, eles se conhecem, beleza, eles trocam meio que farpas, assim. E aí ele, acabou a dança, ele fica no canto dele lá no trono, lendo um livro. E aí ela percebe isso, que ele não interage com ninguém no baile, que ele tá só lendo o livro dele, assim, que isso é um comportamento meio estranho para um príncipe, né? E quem vai dançar com ela a próxima dança é o cara que recepcionou ela no porto, que ela achou que era o Arik à primeira vista, porque era muito parecido o rosto. E aí ela pergunta, você é parente do Arik, né? E aí o cara fala,
ah, você não tá sabendo, né, que eu acho que é Varin o nome dele. O Varin, ele fala assim, ah, eu sou um bastardo, né? E aqui né, no nosso reino, os bastardos, eles não têm poder. Eles, tipo, os herdeiros são só os herdeiros legítimos que podem herdar o trono. E mesmo que, assim, o Varin seja considerado mais competente que o Arik em questão de querer governar, de ter ali, assim, aliados, ser mais carismático e tal. E mesmo assim, quem vai herdar o trono é o Arik, né? E ela fica pensando, ah, no meu reino é diferente, a gente não tem uma monarquia, né? Nosso sistema é um pouquinho. Tipo, ela fica, ai, porque a monarquia é muito ultrapassada e não sei o quê. Eu acho muito engraçado esse lacre dela, assim, que ela fica, é, porque, ai, esse povo está muito ultrapassado. Aí, beleza, ela fica assim. Aí ela repara que o Arik tá lendo e do lado dele tem uma mulher que tá, tipo, encarando ela, assim, encarando um tempão. E, e ela tá encarando assim, e ela é mal encarada e é uma mulher enorme, sabe? E ela tá armada, a mulher. E aí ela pergunta, ah, quem que é essa mulher do lado do Arik, né? Aí ele fala assim, ah, ai, qual que era o nome da mulher? É a Maria. Ah, essa é a Maria, não sei o que, ela é muito próxima do Arik, né? Desde que eles são crianças, não sei o que, ele fala alguma coisa assim. Que ela é acho que é a capitã da guarda dele, uma coisa assim. E aí, não sei como, aí, assim, tipo, a Bianca chega à conclusão que a Maria é a amante do Arik. Assim, porque o Varin deixa no ar uma informação, assim, mas ele não fala, ah, ela é a amante do Arik, né? Então, a Bianca começa a achar que a Maria é a amante do Arik. Então, é por isso que eles estão tão descontentes, assim, comigo. Porque se o Arik já gosta de outra pessoa, né? Então, ele obviamente não ia querer casar. Então, deve ser por isso que ele tá me tratando mal. Só que isso não faz sentido nenhum. Porque ele que propôs o casamento. Então, por que ele ia ficar descontente, sendo que ele que propôs e ele tem uma amante, sabe? E aí, isso é um pouco o pensamento da Bianca, assim. E o meu pensamento foi assim, tipo, cara, isso não faz sentido nenhum. Sabe? Isso tudo que tá acontecendo, assim, não faz sentido. Eu pensei, eu acho que tem alguma armação aí. Eu já no começo eu já fiquei pensando. E a Bianca, ela tenta ser inteligente, ela pensa muito, assim, ela desconfia de algumas coisas, só que ao mesmo tempo ela é um pouco burra, sabe? Porque ela chega a conclusões com base em algumas informações, aí ela pensa assim, ah, então deve ser isso. E ela está completamente errada, sabe? E ela faz isso várias vezes. Então, e eu lendo, eu pensei, cara, não é isso. Você tá pensando errado, sabe? Eu acho que você tá sendo muito precipitada. Enfim, isso irrita um pouquinho no livro. Aí, beleza, tem o baile. Aí, no baile, ela descobre que no dia seguinte ela já vai casar. O que eu achei muito rápido. Tipo, ela chegou, aí no mesmo dia tem o baile, aí no dia seguinte ela já vai casar. E eu, gente, que isso? Não vai ter uma grande comoção por causa do casamento? Gente, que eu comparei um pouquinho com a Guerra dos Furacões também, que é outra romantasia e tal, que também tem um casamento que é arranjado por motivos políticos. E, cara, aquele livro foi tão legal, tudo que foi construído. Teve um tempo até chegar ao casamento, aí depois do casamento teve um monte de coisa também. E tem toda a parte da cultura, Ai, foi muito legal de ver. E aqui foi, tipo, muito rápido. E a Bianca ficou assim, meio... Foi pega desprevenida, sabe? De, nossa, eu já vou casar. E não sei o quê. E aí, tá. Aí no dia seguinte, eles casam. E é bem rápido, sério. E assim, o casamento... eles são unidos por magia, uma magia, assim. E aí a Bianca fica de cara, porque ela não sabia que tinha um ritual de magia incluso, assim, na cerimônia do casamento. E ninguém falou nada pra ela. E aí, quando ela meio que questiona o Arik, ele fica assim, ah, eu achei que você já soubesse. Aí eu fiquei assim, nossa, mas como é que ela ia saber disso, se no reino dela ela nem sabia como é que funcionava as magias direito no reino dele? E por outro lado, eu até pensei assim, tá, mas se você já sabia que você ia casar com um nobre desse reino, você não ia dedicar todo o seu tempo para estudar a cultura deles, tudo que eles fazem, né? E ainda mais porque nesse reino, eles têm um embaixador do reino dela morando lá. Então, ela poderia ter entrado em contato com ele para ver
o que ia acontecer, o que ela precisava saber. Então, assim, por um lado eu entendi, eu fiquei meio assim, ela não sabia e ninguém avisou ela, e isso foi meio zoado, tem uma magia que ia unir eles e não explica o que essa magia faz. E aí, por outro, ela já deveria saber, porque ela deveria ter estudado, ela é uma nobre que sabe muitas coisas, ela foi preparada a vida toda para isso, assim, para estudar geopolítica. Então ficou meio assim, sabe? Não gostei disso, assim, do que aconteceu. E aí tá. Aí eles casam, eles têm que fazer corte, assim, pra todo mundo, receber os cumprimentos das pessoas. E aí ela percebe que tem uma tensão mesmo na corte ali, porque parece que o pessoal aprovava muito o reinado da mãe dele, e eles meio que não aprovam muito o Arik, né? E o Arik também não parece nem um pouco interessado, assim, em governar. Mas a Bianca tá, tipo, tá bom, beleza, vamos lidar com isso. Aí a próxima tarefa era a noite de núpcias, né? Que ela pensou, que ela pensava várias vezes nisso, assim, como é que vai ser a noite de núpcias? Tipo, eu sei que vai ser só uma obrigação. Mas aí quando ela soube que ele tinha uma amante, aí ela já ficou bem desanimada, assim, pensando, sabe, vai ser meio zoado, assim. E sendo que eu pensei assim, cara, quando tem coisa de casamento arranjado, se é só um casamento por conveniência, às vezes você, tipo, você não precisa ter a noite de núpcias, sabe? Você só combina com a pessoa de, não vamos fazer nada, e é isso, assim, é um casamento de fachada. Se bem que tem algumas histórias e algumas culturas que tem que provar que eles, né, tiveram as relações, que o lençol manchado de sangue, mas isso só funciona se a menina é virgem. E aí eu não sei, eu acho que se você vai criar uma história de fantasia, assim, que tem um casamento arranjado, né, tem todos esses elementos, mas, por exemplo, no reino dela, ou no dele, assim, por exemplo, é ok ter casais do mesmo gênero, né? Então tem algumas convenções e algumas regras que não precisavam funcionar. Assim, não precisava ser assim, né? E ser seguido à risca. Mas enfim, eles vão ter que ter a noite de núpcias, né? E aí quando, né, ele vai assim, tá, vamos acabar logo com isso, não sei o que. Aí ela explode com ele, porque daí ela fica assim, não, você me tratou mal todo esse tempo, e você que pediu por esse casamento, e você tá, assim, me tratando como lixo, não sei o que. Aí ela fica gritando com ele, e aí ele fica assim, nossa, ele fica meio confuso com o que ela tá falando, porque ele fica assim, não, mas tipo, não fui eu que pedi esse casamento, sabe? E aí, antes que eles pudessem finalmente conversar, né, assim, ter um diálogo, fazer perguntas e se entender, aí aparece uma pessoa no quarto e tenta matar eles, que é o que tava na sinopse, né, é uma tentativa de assassinato. E aí ele não fica, no começo não fica claro quem que tá, assim, parece que vão tentar matar ele, não ela, né. E aí, pra se defender, antes da Bianca ir pro viajar e tal, a irmã dela deu de presente pra ela um broche, um amuleto, que a irmã, como a irmã dela tem magia e tal, ela gosta de experimentar com magia, ela criou esse broche que é uma proteção contra caso alguém ataque a Bianca. E ela falou assim, use caso alguém, né, você esteja correndo perigo, alguém te ataque. Então, e aí é isso que a Bianca faz nessa hora, ela usa o broche, abre o broche, e só que nessa hora que ela abre na frente do agressor, o Arik pula na frente para proteger a Bianca. E aí nisso que ele pula na frente, ele que toma o feitiço que estava no broche, no amuleto. E aí ele se transforma no cavalo. E aí a Bianca fica, tipo, ela é jogada pra trás, assim, tem um clarão de luz, é uma força enorme, a magia, né? E ela levanta, assim, ela fica, nossa, eu não posso ficar deitada, tem um assassino aqui, ele vai me pegar. E aí ela fica, cadê o Arik? A gente tem que sair daqui. E aí ela vê o cavalo e ela fica assim, como assim? Tem um cavalo branco aqui? Como isso aconteceu? Da onde veio esse cavalo?
E aí nessa confusão, assim, ela fica, não, mas cadê o Arik? Eu preciso, ele sumiu, não sei o quê. Aí o cavalo fala com a Bianca, usando a mente, falando, ó, monte em mim, vamos sair daqui, não sei o quê. Aí ela, tipo, o cavalo falou comigo. Aí, essa cena toda, essa primeira cena dele virando cavalo, eles tendo que fugir, e a Bianca tentando entender o que tá acontecendo, isso eu achei engraçado. Eu acho que foi o ponto alto do livro, foi essa transformação dele em cavalo. Que realmente eu fiquei assim, cara, isso é muito absurdo, isso é, sabe? Aí realmente ela monta nele e eles escapam, né? Eles fogem. E daí, beleza, eles se escondem num lugar assim que o Arik comenta com a Bianca que ninguém conhece esse lugar, que é um lugar meio abandonado, assim, que só a família real conhece, e mais uma outra pessoa, né? De confiança. E aí a Bianca se toca, tipo, ele é um cavalo, sabe? O Arik virou um cavalo. E aí ela até fica assim meio confusa, mas aí ele fala, tipo, cara, é óbvio que sou eu, sabe? Porque, ai, não tem outra explicação. E aí ela fica assim, não, mas como isso aconteceu? Aí ele, tipo, eu não sei, me diga você. E aí ele fica com raiva da Bianca, porque ele desconfia que a Bianca que mandou um assassino pra matar ele. E aí a Bianca fica tipo, não, eu não fiz isso. Aí ele, mas lá no baile, quando a gente tava dançando juntos, eu senti que você tinha uma adaga escondida no seu braço. E aí ela fica, não, mas é claro, eu tô num reino estrangeiro que tá ameaçando de guerra e eu tenho que ter alguma coisa pra me defender caso aconteça alguma coisa. E aí ele fica, sei. Aí ela fica tipo, tá, mas o assassino pode ter tentado me matar também, né? E assim, essa cena toda é meio assim, tá, se o Arik acha que a Bianca tentou matar, mandou um assassino pra matar ele, por que ele se esforçou pra fugir com ela? Né? Isso também não faz muito sentido, assim, mas beleza. Aí quando eles estão ali, surge a terceira pessoa que sabe daquele lugar, que é a Maria, que é a guarda do Arik. E aí ela, assim, a Bianca, ela acaba dormindo, né? E aí a Maria que acorda ela e fala assim, ó, o que aconteceu com o Arik? Cadê o Arik? O que você fez? E ameaça ela, assim, ó, se você não falar a verdade, eu vou te matar. E aí a Bianca fica assim, olha pro Arik e fala, ô Arik, avisa ela, fala que você é o cavalo. E aí eles descobrem que só a Bianca consegue escutar o que o Arik fala. Então, tá, beleza. E como é que a gente vai provar, então, né? Que você é o cavalo e eu não tô só contando uma história muito louca, porque isso é uma loucura total. Aí o Arik fala assim, conta aí uma história que só a Maria e eu sabemos, né? Que aí ele explica pra Bianca e a Bianca conta pra Maria, daí ela acredita. E aí tá, aí a Maria explica pra eles que quando eles saíram, fugiram, né? No quarto eles encontraram uma adaga, que é uma adaga do reino dela, e um monte de sangue. E não acharam nenhum dos dois lá. Então eles chegaram à conclusão que a Bianca que tentou matar o Arik, matou o Arik e fugiu. Eles chegaram a essa conclusão, estão acusando ela do assassinato dele. E aí eles ficam assim, putz, ferrou. Né, e agora? E aí tá, ela fala assim, tá, a gente não pode voltar pro castelo, porque você é um cavalo, tipo, eles vão me prender, vão me executar, e aí acabou a história, né? Então a gente precisa dar um jeito de transformar você em humano de volta e voltar pro castelo e resolver essa questão, porque eles têm um prazo de acho que 6 ou 5 dias, que é uma semana, porque nesse reino ele vai ter que ser coroado. Ele ainda não é o rei, ele é o herdeiro, né? Mas eles precisam coroar o próximo rei no equinócio. Porque é só no equinócio que a magia lá vai acontecer e vai fazer com que o reino fique em segurança, assim. Porque senão a magia vai ficar descontrolada se não for no equinócio, assim. Uma coisa assim que não faz muito sentido. E aí tá. Então eles têm esse prazo pra conseguir quebrar a maldição e voltar pro castelo. Só que então, o que eles fazem? Então a gente tem que falar com a minha irmã, a Bianca fala assim, porque é a minha irmã que criou esse feitiço e ela deve saber como desfazer. Então esse é o plot, é eles indo até a fronteira do reino para falar com a irmã e aí depois ter que voltar a tempo para, né, resolver a questão
da coroa e tal, porque enquanto eles estão fugindo, aí eles descobrem que o bastardo lá, o Varin, ele que vai ser o escolhido pra ser o próximo rei, já que o Arik tá sumido e tá como morto, né? Então eles têm que impedir isso de acontecer. E é isso, assim, a sinopse mesmo, a premissa do livro. E assim, essa cena dele virando cavalo é muito engraçado, eu achei muito engraçado. Eu realmente, assim, dei risadinhas. E o livro tem várias, assim, metáforas e frases com... que tem a ver com cavalo, assim. Eu até anotei algumas, assim, que até antes dele se transformar. Que é assim, ó, eu me sentia como se estivesse montando um garanhão selvagem e levando a pior. Aí tem aqui também, quando ele vira um cavalo, ela fica assim, o meu coração batia tão forte quanto os cascos de um cavalo de guerra. Aí quando ele se transforma, aí ela fala assim, Arik, você é um cavalo? Ela, eu me casei com um cavalo. Ela fica tão em choque, ela fica assim, gente. Aí assim, ó. Aí quando eles estão nesse lugar secreto, tá muito frio, eles pegaram chuva. Aí eles têm que. Aí ele sugere assim, você tem que ficar junto do meu corpo pra gente se aquecer, né? Que é um clássico isso de livros de romance, assim, a aproximação forçada, né? Que você, eu vou ficar grudadinho nele pra gente não morrer de frio. E aí ele fala, temos que compartilhar o calor um do outro. Só que ele tá na forma de cavalo nessa hora. Então é o clichê, só que ele é um cavalo nessa hora. Eu achei engraçado isso. E aí, quando eles estão fugindo, e agora ela sabe que ele é o cavalo, e ela tem que montar nele pra eles irem embora pra fronteira, né? Ela fala assim, ó, montá-lo agora parecia bem diferente, sabendo que ele não era um cavalo comum. As minhas coxas nuas tocaram seus flancos. Eu não estava usando nada por baixo da camisola. Fiquei vermelha. Gente, achei isso tão desagradável. É tão bizarra essa frase, assim. Aí, porque ela tava na noite de núpcias, né? Então ela só tava com a camisolinha dela. E eu pensei, cara, nem uma calcinha você tava usando, Mona. Ela simplesmente estava sem nada. Aí ela pergunta pra ele também uma hora, Arik, está tudo bem? Aí ele, tudo bem? Sua voz está carregada de desdém. Claro que não estou bem, eu sou um cavalo. Aí tem várias frases assim, ó. Achei que estivéssemos trocando os golpes iniciais de mais uma luta. Mas em vez disso, ele estava estendendo uma mão. Ou melhor, um casco. É porque daí, quando eles finalmente têm uma mínima conversa e eles descobrem que a Bianca não foi quem tentou matar ele e ela não sabia que, assim, ela falaram assim, ó, o acordo é esse, o príncipe Arik está fazendo esse acordo, você foi meio que vendida e é isso. E ela aceitou, ela não sabia de nada mais do que isso. E o Arik fala pra ela que ele também não é a pessoa que quis o acordo, né? Ele achou que era o pessoal do reino dela e não sei o que, ou sei lá. E aí eles meio que se tocam. Então, se não fomos nós dois, quem foi? Né? E quem que mandou matar? Então eles fazem uma trégua, assim, dessa coisa que eles estavam trocando, assim, meio que se odiando no começo ali, pra poder resolver essa questão toda. Então, é isso, assim, eu achei até triste que não tem tantas frases, assim, dessas metáforas com cavalo, é mais essa parte que ele vira um cavalo mesmo. E aí tá. Aí o resto do livro é isso, assim, eu vou comentar um pouco com spoilers também, porque acontecem umas coisas que eu achei nada a ver, assim, que eu não... eu achei meio zoado. Mas enfim, isso aqui é uma romantasia, certo? Então, enquanto eles estão fugindo, tentando chegar lá na fronteira para falar com a irmã, eles vão se aproximando, né? Eles vão conversando. E também eles descobrem que quando acontece o pôr do sol, né? Ele volta a ser humano. Ele deixa de ser cavalo e volta a ser humano. Só que quando acontece a transformação, ele tá totalmente pelado. Ele fica sem as roupas. E aí, quando acontece o nascer do sol, ele volta a ser cavalo. Que é que nem Shrek.
Eu pensei igualzinho o Shrek. Só que é engraçado que quando eu li a sinopse, eu tinha entendido meio errado. Eu achava que ele já era amaldiçoado, que nem a princesa Fiona no Shrek mesmo, ele já tinha essa maldição. E aí, com o casamento, era uma chance de poder quebrar a maldição, ou ia ter alguma coisa a ver, que a Bianca ia ter a chave pra quebrar a maldição. Tipo aquela coisa de, é o amor verdadeiro, sei lá o quê. Mas não, a causa dele ter virado um cavalo foi ela e a irmã. Assim, foi um feitiço que deu errado. E isso, pra mim, não faz sentido nenhum. Porque assim, você vai criar um feitiço de proteção, né? Uma pessoa tá te atacando, então eu quero que ele seja transformado em algum outro bicho, em um bicho. Cavalo. Por que um cavalo? Não faz sentido, porque um cavalo é um bicho enorme, que ele simplesmente pode te dar uma coice, ele pode te morder, ele pode correr, ele corre mais rápido que você. Então, assim, não faz sentido ele virar um cavalo com essa justificativa que é pra te proteger de algum agressor. Poderia ter virado uma barata, poderia ter virado um inseto, sei lá, um sapo, um bicho muito menor, né? E então, essa justificativa, até a Bianca acho que questiona no livro uma hora que ela queria entender por que a minha irmã escolheu um cavalo para transformação e não tem explicação. Eu acho que ela só quer passar a impressão que a irmã dela é meio doidinha. Assim, o que também não faz sentido, porque a irmã dela é considerada um gênio, assim, um prodígio, ela é muito boa com magia, só que ela me vem e faz uma magia assim, sem controle nenhum. E depois, logo depois, assim, quando eles encontram ela não sabe como desfazer a magia, tipo, ela fica assim, eu não sei o que aconteceu, sabe, não sei desfazer, porque ela falou que a magia era pra ser temporária, não era pra durar muito tempo, não era pra ele ficar se transformando em humano e voltando a ser cavalo. Então eles têm que descobrir como desfazer isso, porque nem a irmã dela sabe. Então, assim, ficou meio zoada essa parte. E essa questão da magia, seu sistema de magia, né? Porque, assim, fala, tem essa transformação, não sei o quê, que não explica como que ela faz um feitiço, assim, porque no reino deles, eles são proibidos de fazer magias que afetam os seres vivos, né? Mas a irmã da Bianca faz experimentações, ela faz o que ela quer, aparentemente. Por isso que ela criou esse feitiço, que era uma experimentação dela. E, então, mas assim, como que ela chegou a essa conclusão? Como que ela fez isso? Não explica, não tem nada assim. Aí a Bianca mesmo, ela repara que ali no reino, na lareira do quarto dela, o fogo, ele é laranja, é verde. Na primeira vez que ela vê o fogo verde, depois o fogo volta a ser vermelho, assim, volta a ser amarelo, sei lá. E aí ela fica, nossa, eu acho que eu estou imaginando coisas. Aí cara, se eu tivesse visto um fogo verde, eu não ia achar que eu tô imaginando coisas, sabe? Eu ia perguntar pra alguém por que o fogo estava verde por alguns segundos, sabe? Eu não ia só pensar, eu estou imaginando coisas. Porque é exatamente isso que ela fala no livro. E aí depois ela encontra outras lareiras com fogo verde. E aí ela vê, realmente o fogo é verde, né? Tal. Só que aí ninguém explica por que o fogo é verde. Só lá depois da metade que falam que, porque é uma das magias que eles têm no reino, que é pra deixar o fogo durar mais. Alguma coisa assim, sei lá, nem lembro qual que era a justificativa. Mas demorou tanto pra ter uma justificativa que eu fiquei, nossa... Enfim, e no livro também tem algumas pessoas que usam magia, que são feiticeiras verdes, que é como eles chamam, que são tipo curandeiras, né? E também é um detalhe meio jogado, assim, que acho que apareceu só por conveniência pra, assim, ajudar eles numa parte da história, porque, também não achei que foi muito bem feito, assim. E outro aspecto da fantasia que eu achei meio... largado é que a Bianca, ela vem desse reino que pra não dizer assim, nossa, pelos céus, meu Deus, as expressões que eles usam é tipo, pelos mares ou pelas virtudes que eles têm, não sei se são deuses,
o que que são, porque nunca explica isso, mas as virtudes tem, tipo, a virtude da força, da coragem, aí eles fazem orações assim, que a virtude da coragem me dê, né, coragem, assim, não tem muita explicação o que que são essas virtudes, e eles têm essas expressões, né, e também não explica por que pelos mares, o que que o mar tem, tipo, o mar é o que, as virtudes têm a ver com o mar é sagrado, não tem explicação também. Nenhuma, assim. E até tem uma parte que ela fala assim, nossa, por Netuno. Como assim por Netuno? Netuno não é um deus romano, um deus grego, sei lá, alguma coisa assim? Tipo, isso não é um livro de fantasia que é alta fantasia, ou seja, tudo é inventado, os reinos são inventados, a religião é inventada, então, sabe, tem coisas que não fazem sentido aqui, que não tem explicação. Aí, outra coisa, assim, a doença dela. Eu achei muito interessante no começo, que quando eu percebi que ela tem uma doença crônica, que ela é uma protagonista que sofre dessa doença, e durante o livro ela realmente tem várias crises, ela se preocupa com isso, assim, bastante. Ela fica, que nem ela, tem que tomar os tônicos para aliviar a dor. E quando eles fogem do castelo, ela fica sem acesso aos tônicos, então ela fica assim, nossa, o que eu vou fazer? O Arik não pode perceber, né, que eu tô doente, e não sei o quê. Mas aí logo, tipo, ele percebe, ela conta, e ele, tipo, acha, ok, sabe? E ela se surpreende com isso, assim, de, nossa, ele só aceitou. Ele até se ofereceu pra achar alguma solução, alguma coisa pra aliviar, porque ele fica assim, é porque eu gosto muito de ler, né, assim, que ele explica que ele lê bastante, que ele não é interessado em governar, e que ele já leu muitos livros sobre medicina e doenças. E aí eu fiquei, tá. Tipo, é muito diferente você ler sobre alguma coisa e você ser médico, mas enfim. Mas ele tentou ser fofo, né? Aí ela fica impressionada com isso, assim, nossa, ele tentou me ajudar em vez de me rejeitar, porque eu tenho essa doença. Só que assim, por muito tempo ela não explica nada da doença. Você fica tipo, tá, o que que é essa doença? O que que ela sente? Porque ela não fala no começo quais são os sintomas, o que que acontece, não fala nada. E aí eu fico assim, não, você tem que dar um nome da doença pelo menos. Só que só quando eu terminei o livro eu entendi por que que não tinha um nome a doença, né? Mas, assim, não é um spoiler nem nada, porque o livro todo realmente não menciona que doença que é. Ele só fala que os sintomas são dor de barriga e náusea, e que ela tem desde sempre, assim, desde adolescente, e que ninguém sabe a cura, ninguém sabe o que é. E aí, no final, na nota da autora, ela fala que ela se inspirou nessa ideia, porque a autora mesmo, ela é celíaca, e quando ela era criança, ela começou a ter esses sintomas de dor de barriga intensa, que ela não conseguia se mexer, que ela passava dias sentada, deitada, e ninguém sabia o que que era por um tempo, assim, até que acharam o diagnóstico que era por causa que ela tinha alergia a glúten, né, tinha intolerância a glúten, e se ela ingerisse alguma coisa com glúten, ela ficava mal. E daí ela pensou, nossa, mas num livro de fantasia, num mundo de fantasia, assim, medieval, no caso, né? Onde os personagens estão comendo pão e queijo o tempo todo, uma pessoa como eu não ia sobreviver, assim, né? Como é que ia ser? Como é que eu ia ser uma heroína dessas histórias, assim, sofrendo? E aí ela decidiu criar uma protagonista que tem essa doença, assim, tem uma condição, né, de, que ela fica mal, e mesmo assim é a heroína da história, e luta, supostamente luta, né, e, enfim, tem um final feliz, né. E aí ela resolveu colocar essa representação da doença dela no livro. Só que, assim, tipo, eu não achei que foi tão bem feito assim, tipo, os detalhes, tá, o fato dela sofrer, ok. Só que ela repete tanto, mas tanto isso, que, é a minha doença, é a minha condição. Sério, tem trocentas vezes que ela fala, porque é a minha condição, não sei o que. Aí, essa repetição
acabou comigo, assim. E não foi só isso que foi repetido. A escrita em si tem muitas coisas que são repetitivas, porque, eles fugiram, né? Aí ela fica pensando, nossa, e os meus guardas e a Julieta estão lá na prisão do castelo. Ai, eu me sinto culpada porque eu fugi e eles estão lá sofrendo por minha causa. E eu, tá, uma vez, beleza, pensou neles, beleza, né? Aí, de novo, dá 5 minutos, ela, nossa, a Catalina tá lá na prisão com os meus guardas e a Julieta, ai, coitados. Ai, gente, eu já entendi que você tá se sentindo culpado. Aí ela, é a minha condição. Aí ela fica, porque eu sou fraca, porque os meus pais, eles sabiam que eu era fraca e agora eu estou me mostrando fraca. E o Arik vai me descartar como se eu não fosse nada, e a minha autoestima é lá no chão. E isso é muito repetitivo. Tipo, ela é uma das protagonistas com mais baixa autoestima. E isso irrita, assim. Eu sei que, pior que, assim, eu entendo, porque eu também não sou uma pessoa com autoestima alta, eu entendo. Só que quando você repete muito, enche o saco. Não importa o tema. Tipo, no começo eu até senti empatia por ela ter uma doença. Por ela ter sido vendida pelos pais, né? Normal, beleza. Só que se você ficar repetindo isso na sua cabeça 1 milhão de vezes, cansa. Então, esse livro eu acho que faltou muito edição, assim, de cortar um monte de coisa, de parar de repetir. E aí, o Arik, ele também é outro, assim, eles estão competindo para ver quem tem autoestima mais baixa, porque o Arik, ele é menosprezado pela mãe, pelas pessoas na corte dele, que não querem que ele seja o rei, e não sei o quê. Então, quando eles vão conversar, eles ficam assim, mas... A Bianca pro Arik, mas você é inteligente, você é gentil, você é preocupado, né? Você não é ruim. Aí ele, não, eu sou ruim, sim. Aí a Bianca fica, mas eu que sou ruim, eu sou fraca. Aí ele, não, Bianca, você é forte. Porque você, mesmo nessas condições, você ainda luta, não sei o quê. Aí eles ficam um tentando levantar a bola do outro. Aí, enfim, esse é o começo do romance, né? Porque vai ter um romance entre eles que foi de uma situação de frieza, assim, já com o casamento arranjado, pra Bianca ficar de cara com ele irritada. Aí eles ficam trocando farpas entre os dois. Aí eles param de trocar farpas e começam a levantar a autoestima um do outro. Até que de repente eles já estão assim, nossa, eu te amo. E é muito rápido. Gente, o livro, esse que eles estão juntos, nesse período que eles estão tentando quebrar a maldição, se passa uns 4, 5 dias, no máximo. Tipo, é menos de uma semana que eles estão nessa situação. E sério, é muito rápido, assim, que aí a Bianca já começa, nossa, porque ele é muito bonito, não sei o quê. E tem várias situações que ele tá pelado, porque quando ele se transforma de volta, ele fica pelado. E eu fiquei achando meio desconfortável essa situação, assim, não gostei. E aí ela fica muito, fica pensando nele, porque ele me aceitou como eu sou, porque não sei o que. Aí eu, tipo, ele fez o básico, sabe? Sabe, ele te tratou normal, assim, que nem gente, sabe? Porque ela tá tão acostumada a ser maltratada pelos próprios pais, que daí quando uma pessoa vem ser normal e sensata, assim, te tratar ok e bem, assim, ela já achou o máximo, sabe? Ela já ficou, nossa, tão impressionada. E eu fiquei assim, nossa, parece uma adolescente, assim. Por isso que esse livro, ele é um livro adulto, mas eu acho que ele deveria ser um livro mais jovem, que os protagonistas deveriam ser muito mais novos do que eles são, porque a Bianca tem 26 e o Arik tem 28, mas eles são muito, eles, assim, são muito inseguros, né? Então, acho que deveria ter diminuído a idade deles. E os temas também, assim, de independência dos pais, eles esperam uma coisa de vocês e vocês não querem fazer isso, essa busca por identidade. Tudo isso são temas mais jovens, né? Então, acho que não combinou muito, assim. Aí, nossa, o romance, assim, eles estão nesse perrengue que ele é cavalo metade do tempo, aí metade ele é humano. E aí tem uma situação que eles estão numa pousada, e como eles são casados, eles continuam com essa história, assim, porque a gente é casado, né? Porque eles já casaram, mas eles não fizeram nada, não chegaram a fazer nada.
E com essa coisa que a Bianca tem na cabeça dela, assim, que porque o Arik tem a Maria, né? A Maria é amante do Arik, não sei o quê. Aí o Arik chega e fala assim, não, ela não é minha amante. Da onde você tirou isso? Aí que eu fiquei, óbvio que não é a amante, você é muito burra, menina. Mas é aquilo, é a falta de comunicação. Tem muito isso nesse livro, que eu acho que eu não gosto muito desse artifício, assim, livro de romance, porque é o único jeito que a autora arranjou do romance não acontecer tão rápido. E o romance acontece muito rápido depois que ela se toca que eles não são amantes. E, tipo, não tem quase nenhum impedimento, assim, pra acontecer um romance. E aí eles estão nessa pousada, eles têm que dormir, passar a noite, né? Aí, assim que abre a porta do quarto e fica a cama, só tinha uma. Aí eu fiquei, gente, é tão clichê. Assim, eu não sou contra clichês, mas é que a frase, tá literalmente escrito isso, nossa, só tinha uma cama. Aí eu fiquei, gente... achei tão tosco, assim, mas tá. Daí eles dormem, né, passa a noite, assim... E aí, só que aí no dia seguinte eles se atrapalham na hora de acordar e eles transformam em cavalo na pousada, né, dentro do quarto. Aí eles quebram a cama, tal, um caos. Aí eles ficam assim, cara, como é que a gente vai sair daqui? E essa foi a outra cena que eu achei engraçada, que eu fiquei assim, tira um cavalo do segundo andar de uma pousada, vai. Aí ele teve que descer as escadas e todo mundo olhando pra eles. Tipo, todo mundo da pousada ouviu o barulho, foi ver o que era, e viram um cavalo enorme, branco. E ela ajudando ele a descer as escadas, torcendo pra não quebrar as escadas. Aí eles saem de lá e foi embora. E ninguém comenta nada. Assim, ninguém falou nada. Por que tinha um cavalo? Ninguém reclama que a cama quebrou e eles simplesmente vão embora. Aí eu fiquei, gente, eu achei engraçado, mas também há um limite para o que a gente pode achar crível, sabe? E ali eu acho que ultrapassou muito. Eu fiquei assim, não, isso jamais ia acontecer assim, sabe? E aí logo depois dessa cena tem uma situação que uns bandidos tentam assaltar a Bianca, né? Porque ela está com o Arik em forma de cavalo. E aí eles acham que a Bianca é uma nobre, porque, né, ela tem um cavalo, ela parece uma nobre e tal. Só que ela gastou todo o dinheiro dela pagando a cama que ela quebrou e ela não tem dinheiro. Deu os bandidos, assim, porque assim, imagina, tem 3 pessoas que vão te assaltar. A Bianca, ela é altamente treinada. Isso é uma coisa que menciona que ela ama lutar com espadas. Ela foi treinada desde cedo, assim, ela ama lutar. E aí um povo vai te assaltar. Essa é a oportunidade para ter uma cena de luta, para mostrar que a protagonista, ela sabe lutar. Só que aí os bandidos sacam uma arma de fogo pra cima dela. Aí eu fico assim, parabéns, agora você aprendeu a lutar com espada, não serviu pra nada. Você vai lutar com uma espada contra uma arma, vai levar um tiro e vai morrer. E aí eu esqueci que nesse mundo de fantasia, que é medieval, o reino dela tem armas de fogo, porque eles construíram armas com magia e tecnologia, uma mistura dos dois. E só que como eles estão no reino dele, eu não tava esperando que eles iam ter as armas, porque ela comenta que nem a guarda real é armado com armas de fogo. Então por que uns bandidos iam ter armas de fogo? Sabe? Aí isso não fez sentido. Aí eles conseguem fugir dos bandidos, só que ela acaba levando um tiro do mesmo jeito. E aí ela tá assim, aí é nessa parte que eles encontram uma curandeira que cura ela, ajuda a curar ela, e ela tá toda enfaixada, assim. E ela tá se sentindo meio mal da condição dela. E aí o Arik tem aquela cena assim, quando o interesse romântico quase morre, né? Aí aflora os sentimentos. Eles ficam assim, nossa, você quase morreu. E aí eles admitem assim, não, porque eu gosto de você. E não sei o quê. E essa cena, imagina, ela tá na maca, deitada assim, meio sentada. Ela vai tomar a sopinha dela, que ela tá dias sem comer nada. E ela não tá se sentindo bem já por causa da condição. E ela levou um tiro e tal. Então ela tá toda dolorida, assim. Acho que ela quebrou uma costela também, porque ela caiu do cavalo. E ela vai tomar a sopa. E aí o Arik chega e fala, não, porque a gente se gosta e não sei o quê. Aí eles têm o primeiro beijo. E aí eles já
transam ali. Aí eu fiquei, gente, na frente da sopa, a menina com a costela quebrada. Aí eu fiquei, gente, foi muito do nada. Eu fiquei, nossa, mas vocês foram de. Ele é legal, ele é fofo. Pra nossa, estamos apaixonados e temos muito tesão, vamos transar. Foi muito súbito. Foi assim, cara, o que tá acontecendo? E foi uma cena explícita, que eu fiquei assim, cara, não, sabe? Eu não gostei. Eu não gostei nem um pouco, assim. Porque não precisava, sabe? A vibe do livro é toda jovem. Não precisava dessa cena. E ela não é muito bem escrita também, assim. Tem palavras que não precisa se usar, sabe? E, eu não gostei, eu achei péssimo. Aí tá, logo depois disso eles saem de lá, eles andam mais um pouco, aí eles encontram a irmã finalmente, e aí dá aquela treta de, porque eu não sei o que fazer, e aí quando eles estão em outra pousada, eles transam de novo, tem outra cena explícita, porque eles têm um momento fofo de tipo, não, porque você é forte, Bianca, não sei o que, e aí ele fica, não, porque eu não sou bom o suficiente pra você, aí a Bianca fica, porque eu gostei do que você fez ontem à noite comigo, aí ele fica, então vamos fazer de novo. Aí eles transam de novo. Então pra mim o romance, assim, foi muito... Nossa, foi muito do nada essas cenas. E eu não acho que eles têm química de verdade. Não foi construída uma química legal. Eu não acho que eles se aproximaram o suficiente pra estarem gostando. Sério, é muito repentino. Porque ela já fica se questionando... Nossa, será que eu amo o Arik? Mona, passou 4 dias. 4 dias, sabe? Não deu tempo, assim. Então, e aí ela até fala assim, ela fala pra ele, eu quis você desde o primeiro momento que eu te vi. Aí eu fiquei, não, mano, isso é mentira. Você tava com raiva dele. Quando você viu ele a primeira vez, você não tava nem aí pra ele. E no começo eu tava até achando interessante, porque ela sabia que o Arik era bonito. Ela só fala, ele é bonito, mas ela não demonstra que ela sente atração ou que ela gosta dele, ela só fala um fato, né? Ela não fica encantada com ele. Pelo contrário, ela fica com raiva dele. Ela despreza ele, assim, por ele desprezar ela primeiro. Então, sabe? Foi muito esquisito isso. Foi bem bizarro. E aí, enfim, sério, não gostei. Aí, sabe, outra coisa que é da questão da doença dela, né? Que a feiticeira lá que ajuda a curar ela do tiro, fala que ela pergunta, e a minha doença, né? O que eu posso fazer, né? Tipo, consultou uma médica, assim, em outro reino, vai que ela tem alguma informação. Aí a médica, que é a feiticeira, na verdade, não é médica, né? A feiticeira, ela fala assim, não sei o que é a sua doença, mas assim, o que eu sei é que você está se envenenando. Aí eu fiquei, nossa, como assim ela está se envenenando? Quer dizer que a Julieta que dá o tônico pra ela tá envenenando ela e é por isso que ela tá doente, então é sabotagem. Ou até pensei, será que é por causa do estresse, né? Porque a Bianca é tão estressada pensando no dever, nas coisas que ela tem que fazer pra cumprir, pra agradar os pais, que eu pensei, é isso que é o que tá causando a doença dela, então, que ela tá se envenenando. Aí, não era isso. Na verdade, o livro nunca fala o que era que ela tava se envenenando, porque acho que é essa questão de ser celíaco. Tipo, é o que você come que faz com que ela passe mal. Aí eu fiquei, cara, não é possível. Sério. E aí a feiticeira, em vez de dar um tônico pra ela, porque ela tomava os tônicos, ela dá balinhas de hortelã pra ela, pra passar o sintoma, o enjoo. E eu achei isso tosco e engraçado, e ao mesmo tempo eu tive que admitir que faz sentido, porque teve uma época que eu sentia muito enjoo também, assim, eu ficava, por causa da ansiedade, eu sentia muito enjoo. E o que aliviava era chupar a bala de hortelã. Eu fiquei, realmente, mas é uma coisa meio tosca, assim, pra um livro de fantasia, tomem uma bala de hortelã. Mas, enfim, sei lá, ou é menta, não lembro, acho que era hortelã. Aí, essas coisas assim que eu, sabe, que é meio tosca, meio do nada, meio nada a ver. Mas
Aí o que mais? Eu acho que assim, eu não vou chegar a contar o resto do livro, mas quem tava tentando matar o Arik é óbvio, é bem óbvio quem é, porque assim, o livro te dá 3 personagens que ele te apresenta, que não são os principais, né? E aí você pensa, só tem um que vai se beneficiar da morte do Arik, então você já sabe quem é. E aí você sabe que tem um traidor também, que é do reino dela, porque só pode ter um traidor. E eu pensei, deve ter mais de um. Aí realmente foi mais de uma pessoa. E eu pensei assim, porque a Bianca fica muito se fazendo de assim, eu não sei quem é. Não sei. Aí eu pensei, é claro que seus pais têm alguma coisa a ver com isso. E aí no final do livro, ela não tem nenhuma resolução assim em relação aos pais, tipo, vou confrontar eles, vou fazer alguma coisa em relação a isso. Não, sabe? Não tem muito isso. E no final eles punem o traidor, né? O traidor, o que tava tentando. Que tava armando o plot contra o Arik. Só que tem outro detalhe. Isso eu vou ter que comentar também. Tem outro detalhe que eu achei muito nada a ver, que tem a ver com a magia também. Que assim, a irmã, de novo, tem a ver com a irmã. Eles encontram a irmã, e aí a Bianca faz as contas na cabeça dela, ela pensa assim, não dá. Tipo, ela falou que ela chegou faz 2 dias aqui, mas não faz sentido, porque leva pelo menos não sei quantos dias pra vir lá do reino pra cá. Tipo, pelo menos uns 4, e ela chegou em 2. Como que ela chegou tão rápido aqui? E aí a irmã fala assim, eu encantei uma escarradeira de 7 léguas e eu vim pra cá. Muito rápido. E eu fiquei, oi? O quê? Cara, como assim? Uma escarradeira. E aí ela falou, sabe a bota de 7 léguas, que é aquela lenda? Que é uma lenda que nós conhecemos, assim, por alto, né? Que é aquilo, é uma bota que faz com que você percorra uma distância incrível em um passo, sei lá, alguma coisa assim. E ela fez isso, só que com uma escarradeira. O que não faz sentido, porque não é uma coisa que você veste, não é uma coisa que faz você andar, não tem nada a ver com locomoção, sabe? E ela fez porque ela achou legal, porque ela quis experimentar, e é isso. E eu não gosto dessa palavra escarradeira também, porque assim, primeiro que a Bianca acha que é um pinico dela. Não é um pinico, é uma escarradeira, que é aqueles potinhos pra você cuspir, que eles mascavam fumo, daí eles têm um potinho assim, tipo, pra você cuspir nele. Só que ele é decoradinho, ele é bonitinho, porque eles deixam nas mesas, assim, das salas. Então eu fiquei, cara, só não, sabe? Eu sei que era pra ser engraçado, era pra ser mais um tom de humor, mas eu não achei engraçado, eu achei tosco. Eu achei nada a ver, eu achei conveniente, assim, pra história funcionar, porque não ia dar tempo. A história toda funciona num prazo. E não ia dar tempo. Fora que não faz sentido. Gente, outra coisa que não faz sentido é que no começo do livro, a Bianca veio pra esse país de navio. E a viagem levou 2 semanas de navio. E aí agora eles levam 4 dias pra chegar na fronteira. Sabe, 2 dias pra chegar na fronteira. Não faz sentido. E agora eles têm que voltar. E é só com o poder da escarradeira que dá tempo deles voltarem, né? E é por isso que eu senti que a autora só botou aquilo ali pra a história funcionar, porque senão não ia dar tempo. Sabe, ela criou um problema, que é a questão do tempo, e o segundo é a maldição. Mas essa questão do tempo, ela viu que não ia conseguir resolver e inventou isso. Porque se não fosse por isso, não... Sabe... Eu achei muito tosco. Nossa. Aí no final do livro, eles usam essa escarradeira porque eles vão exilar essa pessoa que traiu eles e tal. E aí eles falam assim, é só segurar e o guarda vai junto. O guarda que vai segurar a escarradeira e o bandido vai junto segurando no guarda. E aí te bota na fronteira e você vai embora e vai ser uma viagem rápida, né? Porque é só dar um passo ou 2, sei lá. Acho que a cada passo é não sei quantas léguas, né? 7, não sei. Eu não sei quanto é uma légua. E aí eu achei meio ruim também, porque assim, cara, imagina, você tá num lugar e você quer ir pra outro e você vai magicamente transpor essa distância. Mas no caminho, você vai bater nas coisas. Se tiver alguma coisa no caminho, você vai bater nessas coisas.
E eles não batem em nada. E eu fiquei assim, isso. Tá, vamos supor que isso é da magia. Mas eu achei que não é assim que a magia funciona. Eu acho que eles iam bater em qualquer coisa que tivesse no caminho. Tipo, se tem uma árvore no caminho, tem um prédio, você vai bater nesse negócio. E, enfim, aí eles entregam o objeto ali e o cara, o bandido, pega e foge sozinho com a escarradeira. E eu fiquei, cara, vocês entregaram um objeto mágico na mão de um bandido e aí fica com raiva que ele roubou o negócio. E aí o Arik fica, mas é que ele tá exilado, ele não pode voltar pra cá, não sei o que. Não, mas vocês entregaram um objeto super poderoso pra um cara que é o traidor? Ai, sério. A burrice desses personagens. Eu fiquei assim, tá. Mas enfim. Eu li algumas resenhas desse livro e tem, assim, a maioria que eu li acho que não gostou muito, justamente por esses pontos, assim. E as pessoas que gostaram, elas gostaram do romance entre eles, porque achou fofo. Eu achei péssimo. E outra coisa que comentaram é que o Arik, ele não é um protagonista comum, assim, nos livros de romantasia. Do clichê, assim, porque ele é um príncipe que ele é meio bananinho, assim. Ele é mais nerdzinho, ele gosta de ler, ele não gosta de conflito. E quem luta é a Bianca, né, que gosta de lutar. Só que assim, você me vende uma personagem que gosta de lutar, que é treinada, altamente treinada, e ela passa o livro todo sem lutar nenhuma vez com a espada, é um desperdício. Sabe? Acho que tem uma cena que ela luta, mas ela usa tipo um atiçador de lareira pra bater num cara. E aí acho que no final tem uma cena de luta também, que é uma confusão. No final, gente, o final do livro parece que foi escrito em 5 minutos, assim, às pressas, porque é muito confuso. Não dá pra entender direito o que tá acontecendo. E ali é uma oportunidade da Bianca lutar, mas eu não sei direito se ela luta ou não fica muito claro. Eu não gostei, assim, não curti. Então, enfim, esse foi o livro Predestinada, que eu não entendi por que o nome é Predestinada também, porque o título em inglês é Behooved, né? Que, assim, é uma palavra que existe mesmo em inglês, mas é um trocadilho de tipo, hoof do casco do cavalo, né? E de beloved, né? Que é tipo um amado, não sei o que. Então é uma mistura que ficou legal. Agora, predestinada não tem nada a ver, porque ela não foi predestinada a nada, não tem nenhuma frase assim, porque o destino nos uniu e não sei o que. Eu achei péssimo. Eu não gostei do romance, achei corrido demais, não fez sentido, a química tosca. Cena de sexo pior ainda, não precisava. Personagens que agem como se fossem adolescentes, assim. O plot totalmente previsível, dá pra sacar quem são os vilões. Tem a questão da doença que foi ok, mas ao mesmo tempo, a minha condição, você fica o tempo todo assim. E tem só alguns trocadilhos de cavalo, poderia ter mais. E outra coisa que eu me decepcionei é que a Bianca, ela fala assim, eu não sei o suficiente sobre cavalos. Aí eu fiquei assim, não, mas esse livro não era pra ser pra quem gosta de cavalos? Para as horse girls? Então ele não é, sabe? Ele não é esse tipo de livro, assim. Ele é uma romantasia bem leve, que é pra ser mais divertida. Aqueles livros que você desliga o cérebro pra ler. Mas nem isso foi muito suficiente pra mim. Mas pelo menos eu me diverti um pouco lendo. Foi bem rápida a leitura, né? Então, enfim, essa foi a minha resenha. Um pouquinho longa, mas... enfim, esse foi o Predestinado. Quem sabe eu leia outras romantasias. Até agora, gente, eu li algumas romantasias e fiz resenha, e eu só gostei de uma até agora. Nenhuma outra tem um equilíbrio bom entre a fantasia, o romance, construção do casal e da questão política. Nenhuma até agora, assim, atingiu que nem a Guerra dos Furacões atingiu pra mim. Mas então é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui, quem assistiu tudo isso. Então é isso, gente. Tchau, tchau.